Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui compartilhar uma experiência que eu tive em sonho recentemente, né? Eu andava de bicicleta e esse sonho, uma rua estreita, e do lado desse caminho tinha um penhasco. E eu me lembro que eu estava muito alegre porque eu estava conseguindo andar de bicicleta. Talvez você esteja perguntando por que essa alegria. Porque justamente eu estava conseguindo fazer aquilo que eu não sei fazer. No sonho eu estava conseguindo andar de bike e eu não sei andar de bike. Quando eu olhava para o penhasco, eu tinha um pouco de medo, porque eu disse, se eu me desequilibrar aqui, eu caio ali e morro, né? No sonho eu pensando. E eu vi, né? Eu vi, não sei se foi audivelmente, mas eu vi no sonho como se assim, não olhe para o penhasco, não olhe para trás, continue. E eu entendi, né? Quando eu acordei, eu entendi que ali o Senhor estava me mostrando em sonhos que tinha áreas que eu estava vencendo, que eu precisava continuar, que eu precisava olhar para frente, para o alvo, não olhar para aquilo que, né, possivelmente me traria medo, ou poderia até me desequilibrar realmente, que era o penhasco. Não olhar para trás, né, e continuar olhando para frente. Então assim eu entendi ali que era áreas que eu estava vencendo. Só que isso também trouxe um despertamento, porque eu não sei andar de bike, né? E é sobre isso que eu quero falar, essa experiência que eu tive, na verdade, durante essa semana, foi porque durante a infância eu não quis, na verdade, correr o risco. E eu parei. Então, porque eu parei, eu tinha medo de cair. Eu vi as pessoas falar que para aprender a andar tinha que cair, e eu pensava assim, se eu cair eu vou me machucar. E se me machucar eu vou ficar cheio de feridas. Coisa de criança que às vezes a gente pensa que é irrelevante, mas que na verdade aquilo torna-se um bloqueio. E foi isso que aconteceu comigo. Eu cresci com esse bloqueio. Teve um momento que eu até pensei, eu até tentei, na verdade, mas eu tinha vergonha, porque era em um local aberto e eu ficava imaginando o que, é que as pessoas iam pensar, uma mulher nessa idade aprendendo a andar de bike, né, de bicicleta, enfim. E aí eu parei também. Então, veja bem, existem coisas que vêm para nos limitar, existem coisas que vêm para tentar nos impedir de avançar, de dar continuidade àquilo que nós queremos, seja um sonho, seja algo que nós começamos a fazer. E eu entendi durante esse tempo que eu precisava, na verdade, voltar e tentar, né, a andar de bicicleta. Porque esse andar de bicicleta, para mim, fala muito mais do que um andar literal. Esse andar de bicicleta, para mim, representa que eu preciso vencer os gigantes que vêm para tentar me parar, seja lá em que áreas for. A Bíblia fala que quando Davi ele vai até os seus irmãos levar o alimento que o seu pai enviou, Davi ele teve que se deparar com 3 gigantes antes de Golias. E esses gigantes foram 3 palavras que ele receberam no campo de batalha, que se Davi não tivesse a confiança no Deus que ele servia, Davi retrocedia e não dava, na verdade, o povo de Israel seria subjugado, né? Porque o exército não tinha condições, emocional, não tinha condições de vencer, na verdade, aquele gigante que já estava afrontando há tanto tempo. E Davi recebe a palavra de Saul, que ele era muito moço, ou seja, que ele não tinha experiência, porque Saul não conhecia as batalhas que Davi tinha vencido. A outra palavra foi a de Eliabe, seu irmão, que disse que Davi era presunçoso e tinha um coração maldoso. Na verdade, ele achou que Davi estava ali querendo se aparecer. E a outra foi do próprio Golias, que disse que Davi estava indo com ele, lutar com ele, na verdade, com pau, né, como se ele fosse um cão. Então, ele subestimou as armas, né, que estavam na mão de Davi.
Então existem coisas que vêm para tentar nos bloquear, existem coisas que tentam nos parar. E talvez você esteja aí, assim como eu, né, que parou de fazer algo porque tinha medo de se ferir, tinha medo de se machucar. E isso faz parte do processo. As feridas, as palavras que vêm contrárias, fazem parte do processo. Nós crescemos diante das adversidades. E o sonho me trouxe esse despertamento, embora já tenha um pouco de tempo que eu tive esse sonho da bicicleta, essa semana me trouxe esse despertamento que eu precisava vencer tudo aquilo que tentava me vencer. Nós precisamos vencer as palavras contrárias, nós precisamos vencer os traumas. Tem muitas pessoas com medo de realizar, com medo até de sonhar, porque não se acha digna nem para sonhar. Tem pessoas que enterraram os seus sonhos porque não acha que ela é digna de sonhar. Por incrível que pareça. Precisamos vencer atitudes, alheias que muitas vezes acontecem, seja na infância, seja na vida adulta, que trazem, na verdade, feridas, que causam, dores, para tentar bloquear, para tentar desconstruir a sua identidade, quem você é. E às vezes nós nos apropriamos disso e aceitamos e nos conformamos. E foi isso que eu fiz com a bicicleta. Eu me conformei, deixei de lado porque eu achei que era irrelevante e acabou que, eu achei que isso era normal. Só que isso, na verdade, são coisas que acontecem que, se a gente não procurar parar para refletir, nós vamos colocando, assim como foi um sonho de aprender a andar de bicicleta, algo que, como eu disse, pode ser insignificante, pode não ter tanta relevância, mas a gente vai, criando dentro de nós uma resistência, uma limitação, colocando paredes, bloqueios, e aí a gente vai, na verdade, se apropriando de coisas que não fazem parte da nossa personalidade, da nossa natureza. E às vezes instintivamente nós nos apropriamos daquilo que não nos pertence. A realidade é essa. Daquilo que não faz parte, daquilo que não é o que Deus tem para nossas vidas. E uma das coisas que eu estava tendo uma certa resistência, um certo bloqueio, é justamente estar aqui falando diante de uma câmera, porque eu nunca gostei de me expor, eu nunca me sentia à vontade, na verdade, até para tirar fotos eu fazia isso, às vezes fazia para guardar de recordação, mas nunca gostei muito de exposição, porque é algo característico meu, mas para mim isso também criou um bloqueio, porque quando eu recebi a palavra que eu precisava voltar, fazer o canal, precisava usar a ferramenta apropriada para aquilo que Deus me chamou para fazer, eu disse, não, isso não é para mim. Eu tinha um canal até uns anos atrás, eu até cancelei, é um canal pequeno, mas eu cancelei porque eu disse, não, esse negócio não é para mim não, isso deve ser coisa da minha cabeça. Aí comecei a pensar um monte de coisa que estava me limitando, enfim, bloqueei, cancelei. Voltei no começo do ano, toda engessada, sentindo que não era eu, sentia que eu não estava fluindo, as palavras sumiam, enfim. Então estou aqui compartilhando essa experiência, porque nós precisamos romper, nós precisamos vencer tudo aquilo que tenta nos vencer. O Senhor nos chamou como mais que vencedores, aqueles que estão em Cristo. E até você que ainda não se apropriou desta palavra, você não pode parar, você não pode desistir. Você precisa continuar. Às vezes o pão que você possui, que você pensa que é somente para o seu alimento, que é somente para saciar a sua fome, vai servir para uma multidão, assim como aquele rapaz no deserto. Ele não imaginava que aquilo que ele tinha reservado na sua bagagem iria alimentar uma multidão.
Então talvez você esteja aí se subestimando, talvez você esteja aí paralisado por causa de palavras, por causa de medo, de insegurança, dúvidas, coisas que vêm, são muitas coisas, crenças limitantes, pensamentos contrários, são muitas coisas que vêm para tentar te impedir, né, de pedalar, para tentar te impedir de aprender, para tentar te impedir de avançar, de crescer, de romper. Então, eu deixo essa palavra hoje, né, para a nossa meditação. Continue, dê continuidade. Às vezes você está aí pensando, eu sou avançado em idade, para mim não tem mais tempo, já passei dessa fase. Às vezes a gente pensa tanta coisa, e nós vemos depois pessoas rompendo, né, em muitas áreas, e a gente fica, poxa, se eu tivesse feito, poderia ter dado certo. Então você só vai saber se você tentar. Todos aqueles que conseguiram um dia, eu tenho certeza que muitas vezes não conseguiu na primeira tentativa, tiveram que tentar, tiveram que persistir, tiveram que guerrear contra si mesmo. O nosso maior gigante muitas vezes está dentro de nós. Aquilo que quer nos desconstruir está dentro de nós. Então eu deixo essa palavra hoje para a nossa meditação, e aqui, né, já passando para também dizer que Deus não te deu o espírito de temor, mas te deu o espírito de ousadia. E nesse mesmo espírito eu sei que você vai conquistar tudo aquilo que você tem para conquistar. Às vezes você olha e diz assim, eu não me encaixo nesse padrão. Não tem problema. Deus não te chamou para você se encaixar em um padrão. Deus não te chamou para você ser multidão. Deus te chamou para você fazer a diferença. E hoje eu vou fazer a diferença. Eu já me despeço aqui desse vídeo, né? Porque eu vou agora pedalar. Eu vou agora dar continuidade àquilo que eu deixei de fazer por muito tempo, por não acreditar que eu era capaz. Então é essa palavra que eu deixo para a nossa meditação no dia de hoje. Que Deus te abençoe e até a próxima. Quem sabe no próximo vídeo aqui eu venho contar a experiência, né, do retorno da bicicleta. Deus te abençoe.